E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série A Arte da Mobigrafia com o episódio 3. Como eu tinha prometido, hoje vai ser um episódio prático, então peguei aqui o meu querido e amado Zenfone 6 e saí pelo centro da cidade bem cedinho para fotografar as coisas da cidade que eu mais gosto. Então, depois da vinheta, eu vou mostrar para você as regras de composição que eu mais uso e também como é que eu costumo pensar na hora de fotografar. Vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobigrafia, que é a fotografia com smartphones, e aqui no YouTube a gente faz análise de produto, dá dicas de aplicativo e também faz reflexões sobre o mundo da fotografia. E ao longo das últimas 3 semanas iniciamos aqui a série A Arte da Mobigrafia, onde já falamos sobre como iniciar na mobigrafia, a importância que o storytelling tem para te ajudar a contar histórias através das suas fotos. Na semana passada falamos sobre motivações para fotografar e hoje eu vou trazer um pouquinho aqui da mobigrafia, da fotografia com smartphones na prática. Então, para quem não me conhece, eu moro numa cidade considerada histórica, que é a cidade de Penedo, no interior de Alagoas. É uma cidade que tem uma influência forte portuguesa, mas que também teve um período de dominação holandesa por aqui, Os holandeses tomaram o controle durante 10 anos e aí teve guerra para retomar, foi assim uma loucura. E a arquitetura da cidade, principalmente a arquitetura histórica, é muito bem conservada. Então é algo que eu particularmente gosto muito de fotografar, Ver as nuances dos prédios contrastando ali com a vida cotidiana, Aquela coisa que parece uma testemunha do tempo realmente, onde você, quando chega no centro histórico, você se sente transportado para outra época. Só que nos outros vídeos eu mencionei que eu comecei a fotografar com celular usando o jardim aqui de casa, que é o jardim da minha mãe. Então, como é que vai acontecer a nossa dinâmica no vídeo de hoje? Eu gravei capturas de tela, usando o Zenfone 6, dos momentos em que eu estava fazendo a composição para fotografar. Então, a primeira coisa que você vai notar é que eu tenho uma grade ativada, que ela divide a tela em 9 quadrantes. Essa grade é a regra de composição mais básica da fotografia, que é chamada de regra dos terços. Nós já temos um vídeo aqui no canal, que vai estar aparecendo por aqui em algum lugar, onde o Thiago Melo, que é o nosso segundo administrador, ele explica 5 regras de composição que ele usa nas fotografias dele e que está bem mais completo. Mas de maneira resumida, a regra dos terços, ela serve para que você possa distribuir de maneira mais uniforme os elementos que vão compor a sua cena. Então você pode centralizar, você pode colocar mais acima, colocar mais abaixo, você pode alinhar com um dos terços ali laterais da imagem. A regra dos terços, ela te ajuda a compor, E você vai ver que eu uso muito ela principalmente para saber quando centralizar uma composição ou justamente para saber quando fugir da centralização. Porque centralizar uma foto, centralizar o seu sujeito fotográfico bem no meio da fotografia é algo que instintivamente a gente faz. Por quê? Porque na nossa cabeça, o nosso cérebro, por lógica, ele já considera coisas centralizadas como coisas ideais, como coisas perfeitas, Então é o enquadramento mais básico e menos, digamos assim, errado que você vai fazer. Que você centralizou, você já está gritando para o seu espectador: olha, o meu sujeito fotográfico é esse aqui. Só que a regra dos terços, além de te ajudar nessa questão, ela também te ajuda a fazer composições mais criativas, onde você vai fugir dessa ideia de centralização, E você pode brincar com a cena a partir disso. Então agora eu vou mudar aqui minha tela e a gente vai passar para o primeiro take que eu fiz no jardim. E eu vou explicar um pouquinho de como é que eu faço para fotografar flores, por exemplo, usando o meu smartphone. Agora, assumindo a visão direto do Zenfone 6, você vê que para começar eu uso a grade para centralizar a flor e deixar ela bem no meio da composição. Essa é a composição mais comum que você pode fazer usando a regra dos terços. Logo em seguida eu faço justamente o oposto, eu descentralizo a flor, que eu quero chamar a atenção, enquanto uso o desfoque natural da lente para desfocar o resto. Perceba que não é modo retrato, isso é basicamente a perspectiva da lente. Logo em seguida eu brinco um pouco com os detalhes das gotas na folha, para poder chamar a atenção para ela justamente. Depois eu vou para uma flor que ela já está começando ali a ter sinais de decaimento, Então já mostra um contraste entre a beleza dela fugindo do seu auge, Já indo ali para a fase em que ela vai começar a perder as pétalas e tudo mais. E agora tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, principalmente no Zenfone 6, que é usar o modo 2x para aproximar o máximo possível na tentativa de fazer uma foto ali quase macro. Então eu pego a flor no geral, Ela está ali levemente centralizada e logo em seguida eu vou para o modo 2x e faço o detalhe dela bem
próxima. Por fim, usando essa flor amarela nesse botão aí que está desabrochando, eu foco um pouco nos detalhes e ao mesmo tempo mostro também que dentro da foto você pode fazer alguns ajustes para diminuir a exposição e deixar ela menos estourada, dependendo da sua necessidade. Devo fazer duas observações a respeito das fotos que você acabou de ver. A primeira delas é que sim, elas não estão editadas justamente porque eu vou editar junto com você no próximo vídeo, que é o episódio 4. Inclusive eu vou precisar da sua ajuda no final desse vídeo aqui, então fica ligado porque vai valer a pena. E a segunda é que no celular, eu não fotografo usando o modo manual. Isso se dá pura e basicamente porque eu gosto de no celular ter praticidade, né? Querendo ou não, as fabricantes já usam alguns recursos para otimizar ali a sua experiência dentro do modo automático, né? Um HDR já ativado, a questão ali de quanto melhor o seu aparelho, né? Ele tem um foco mais rápido, de ter uma questão ali mais pronta para o clique. Então, quando eu tô com câmera, como é o caso dessa que tá me filmando, que é a minha câmera, né, DSLR, aí sim eu trabalho o modo manual completo, porque depois eu vou ter a edição da foto ali de maneira mais minuciosa. Com a foto do celular em JPEG não quer dizer que eu não vou editar, porém eu prefiro focar justamente na composição, na cena que eu vou trabalhar, na história que eu vou contar, porque para mim a experiência com o celular ela é um pouco mais prazerosa, ela é um pouco mais hobby, mesmo eu usando isso para trabalhar. Então, na minha visão, eu meio que deixo fluir quando eu tô com o smartphone, e aí eu prefiro usar o modo automático. Quando o Thiago vier falar com vocês aqui no episódio dele, né, onde ele vai mostrar a fotografia dele na prática, você vai ver que já tem uma diferença bem gritante, porque ele já é mais habituado a fotografar usando o modo manual. Então é legal mostrar essas dinâmicas, porque na fotografia não existe certo ou errado. Existe basicamente a dinâmica que você quer assumir com a sua fotografia. Então eu uso o modo automático, na maioria das vezes, em 99,9% das fotos. E no caso do vídeo de hoje, todas as fotos que você vai ver, elas são direto da câmera, né? Não passaram por nenhum tipo de edição. Dito isso, vamos agora para a nossa próxima etapa, onde eu peguei um ônibus, fui para o centro da cidade e aí comecei a fotografar as coisas que eu vi de maneira mais livre. Então agora eu estou na frente da fachada do Hotel São Francisco, um dos mais tradicionais hotéis da cidade, e você vai perceber que quando o seu celular possui essa lente, né, que é a lente ultra wide, ela te ajuda a captar muito mais elementos, né, da paisagem sem que você precise se deslocar. Aqui eu já mostro uma composição que eu gosto muito de fazer também, que é a da linha guia, né? Você vê que os corrimões aí eles servem como guias para levar sua visão até o fundo ali, né, da fachada. Essa fachada é do Banco do Nordeste, né, da cidade. Aqui eu já faço uma composição diferente, que é algo que eu gosto bastante de fazer, que é isolar árvores da paisagem e fazê-las contrastar com o céu. É algo até que eu recomendo que você faça, principalmente com árvores secas, porque dá um contraste muito bacana e já é uma foto bem impactante se você converter para preto e branco. E agora eu vou mostrar um ângulo que eu gosto muito da cidade, que é justamente aí de frente para o hotel, indo ali em direção à igreja de São Gonçalo. Dá para pegar aí esse trecho, né, da rua, que fica muito legal, e o modo 2x para dar aquela realçada. Então aproveitei que eu já estava com o intuito de ir para o hotel e acabei fotografando algumas partes da arquitetura interna. Essa principalmente, que é a escada helicoidal, um dos patrimônios arquitetônicos da cidade. Todo mundo que se hospeda no hotel ou que vai, né, pelo restaurante quer tirar uma foto aí. Também é um point muito bacana para quem é casal, porque rola muita foto de casamento nessa escada. Eu inclusive já fotografei um casal aí, ficou muito bonito, né? E a minha intenção era justamente ir no restaurante e fazer uma parte de fotografia gastronômica para mostrar para você.
Porém, hoje o hotel estava com um grupo grande de hóspedes e o restaurante estava cheio na hora que eu fui. Então, se você quiser um vídeo dedicado para fotografia gastronômica depois, deixa aqui nos comentários um quero fotografia gastronômica, que aí eu vou entender a mensagem e vou fazer um vídeo dedicado para você, beleza? Mas continuando, essa é a vista que você tem quando sobe a escada ou acesso ao elevador para ir para o restaurante. Você já é recepcionado por essa varanda maravilhosa. Eu aproveitei para mostrar um pouco do contraste, né? Você viu ali anteriormente que eu fiz a foto apontada lá para a igreja de São Gonçalo do nível da rua. Então, olha só como é a vista da varanda. Já dá uma senhora diferença. Quando a câmera virar, você vai ver, por exemplo, ó, que dá para ver já ao fundo ali a cidade de Neópolis, que já fica no estado de Sergipe, né? O Rio São Francisco, que é esse rio que está passando aí na imagem, ele faz divisa entre Alagoas e Sergipe. Logo depois eu saí do hotel e me dirigi para um espaço ao lado, né, que é justamente a rua ao lado, que é a rua que vai dar acesso à Rocheira, né? Aí você vê que a paisagem estava bem tranquila, né? E o que acontece? Ao passar por essa região, a gente vai ter justamente o acesso a um dos pontos turísticos da cidade, que é a Rocheira. É um local, né, que justamente tem esse nome por conta das formações rochosas, né, que compõem a sua estrutura e que tem uma vista maravilhosa para o Rio São Francisco. E uma das vantagens de se morar numa cidade assim tão ligada à vida ribeirinha é que você sempre tem barcos passando, não importa o horário, né? Você vai ver um barquinho ali com pescador, um barco maior às vezes com um grupo turístico, você vai ver jet skis, você vai ver lanchas. Então assim, é uma coisa muito bacana para quem gosta, né, dessa pegada náutica, e também é bacana justamente para você compor cenas diferentes. Porque uma coisa é você fotografar o rio ali, o que é bonito, né, porque o rio realmente tem a sua beleza, porém o elemento humano ali da passagem do barco, ele acaba dando todo um impacto diferente para a cena e fazendo com que você consiga contar uma história de maneira mais interessante. E foi justamente o que aconteceu quando eu estava passando por aí, ó. Tinha lá o barquinho, então aproveitei para compor algumas cenas, né? Você vai ver que na primeira eu faço ali com o barco passando perto da ilha, né? Essa ilha aí na frente é chamada de Croa e ela fica constantemente submersa, à mercê da maré. Aí no caso a maré estava bem alta, então dá para ver que ela está quase toda ali submersa, mas quando a maré baixa, ela fica com uma faixa de areia bem visível e é inclusive usada pelos turistas e pelos cidadãos locais para banho e para lazer, né? Então aproveitei também essa parte aí que tem algumas ruínas para poder fazer algumas fotos, né? Usei inclusive a câmera wide para poder mostrar a diferença de ângulo, né, que ela capta, se você for comparar com a câmera principal, né? A câmera principal é mais fechadinha, porém tem mais qualidade, né? Inegável. Na maioria dos celulares a câmera wide ela tem um sensor secundário que tem menos qualidade, porém o forte dela justamente é abrir o ângulo para que você possa captar mais coisas. E aqui a gente tem um pouco da paisagem, né? Ali em cima tem a casa da aposentadoria, que eu vou mostrar em detalhes mais na frente. Lá ao fundo a gente tem a nova orla, né, do bairro Vermelho. E aqui, mais uma vez, a visão do rio, só que dessa vez sem o barco, né, porque o barco já foi na frente. Mas você vê que dá para compor uma paisagem muito bacana. Se você tiver, né, turistando por uma cidade, você vai visitar, saber dos seus potenciais, você consegue fazer boas fotos, contar a história da sua visita na cidade ou contar a foto da cidade em si. E aqui mostrando um pouco na prática da regra dos terços, né? Você viu que na primeira foto a ilha ficou centralizada, depois ela ficou ali no terço inferior e mostrou mais céu, e agora ela ficou no terço superior e mostrou mais água. Então isso também é uma particularidade da regra dos terços que ajuda você a compor imagens mais ricas e fazer com que a sua história tenha um sentido único mediante o enquadramento que você dá para a sua fotografia. É ou não é interessante?
Agora estamos partindo ali para a Casa da Aposentadoria, que é esse prédio que está mais à frente. E uma particularidade sobre ele é que em 1800, por aí, ele foi delegacia, né? Ele foi presídio. Então ele tem umas barras bem grossas na janela e tudo mais. É um prédio que a galera gosta muito de visitar. E ele tem uma vista muito bonita para o rio também. E esse espaço, né, que você tá vendo aí, que tem os banquinhos e tudo mais, no pôr do sol, é a coisa mais linda. Tanto que no vídeo passado, né, quando eu mencionei lá a foto da minha namorada que eu fiz ao pôr do sol, foi nesse local, né? Então o sol ele se põe exatamente ali onde está mais ou menos aquela torre e você consegue ver o espetáculo todo de Camarote. Então é muito bacana. É um lugar que se você vier para Penedo você tem que visitar, até porque não é de difícil acesso. Então a partir daí a gente já tem a Praça da Prefeitura. Aí à frente a gente tem a Catedral Diocesana da cidade, então ela já chama bastante atenção pelos seus vitrais ali na frente, pela sua imponência, né? Porque querendo ou não, ela se destaca verticalmente aí comparada com os outros casarões. Aqui mostrando um pouco da composição, né? Usando a própria fachada da Casa da Aposentadoria para compor um pouco a visão. Agora mostrando em mais detalhes a fachada em si, né? Nesse caso a estrutura está fechada, mas ela já abrigou restaurante, já teve diversos locais, inclusive tem a Casa das Artes que fica aí funcionando de segunda a sexta. Esse prédio amarelo é a prefeitura do município, certo? Então é um local que é muito bem localizado, fica, né, de uma maneira bem atraente para quem visita. Aqui uma particularidade que é justamente um canhão. Esse canhão ele simboliza a invasão holandesa, né, que a cidade teve. E ali na frente é o Oratório da Forca, que tem uma história bem interessante também. Aproveitando um pouco que eu já estava no local, eu usei essa árvore, né, que tem à frente da Catedral Diocesana para poder mostrar justamente ali a variação de cliques entre a câmera principal e a câmera ultra-wide, né, mostrando também a paisagem no geral. Veja só que aí com a ultra-wide dá para pegar de maneira bem ampla a prefeitura e a Casa da Aposentadoria. E logo atrás a gente tem a catedral, onde para poder fotografar a fachada de uma maneira em que pegue completa, só dá para fazer usando a câmera ultra-wide e fica bem legal. Se você for usar a câmera principal, como dá para ver, a paisagem fica mais fechada, então fica mais interessante focar nas torres do que tentar pegar o ângulo completo, né? Se você tiver, por exemplo, um smartphone que só tem uma câmera, é mais interessante focar nas torres. Agora, se tiver com um que tem a capacidade ultra-wide, você consegue pegar a fachada sem problemas. E dando alguns passos além da Catedral Diocesana, a gente chega aqui no que é conhecido como a Praça do Convento, porque logo ali ao fundo a gente tem o Convento Nossa Senhora dos Anjos, que é uma das estruturas mais tradicionais e mais belas da cidade, né? É um local muito bonito, é um local onde se celebram muitos casamentos, muitos eventos religiosos acontecem nesse local, principalmente o Trezenário de Santo Antônio, né, que já é uma tradição. Como você pode ver, ó, a praça que a gente estava anteriormente está bem ali, e aqui é um local bem interessante por conta, primeiro, dessa paisagem ampla, né? Você tem aí esse corredor formado por essas escadas e tudo mais, então é algo interessante para poder compor a sua cena, compor a sua foto. E tem justamente a questão ali da estrutura em forma de cruz na frente do convento, que chama toda a atenção para a paisagem como um todo. E rende fotos excelentes se você estiver preparado para captar o melhor ângulo e principalmente se a luz estiver a seu favor. Hoje o dia estava meio nublado, então a luz estava indo e voltando, porém com a condição de luz certa, essa paisagem fica espetacular e é um lugar muito bonito para se visitar. Recomendo fortemente, se você vier a Penedo, visite o convento.
Aproveitando que eu estava no centro da cidade para dar um contraste no vídeo, eu resolvi dar uma passadinha na feira livre, né? Onde deu para fazer alguns cliques. Eu particularmente prefiro ir na feira quando eu tenho alguém para ir comigo, porque eu posso usar essa pessoa como um ponto de vista para poder contar a história. Porém, se você estiver sozinho e principalmente se for simpático o suficiente para conversar com os feirantes, eles vão permitir que você fotografe e quem sabe você ainda sai até com um brindezinho, porque tem muito feirante que é bem simpático e que gosta de dar mimos. Então já tive experiências fotografando em feira que saí com biscoitinho, com cafezinho, que saí com história para contar. Então é uma experiência que eu recomendo, principalmente se você na sua cidade tiver acesso fácil a esse tipo de coisa. E agora chegando na reta final do nosso vídeo, aproveitando aí a paisagem da orla, né, da cidade, e já dá para ver, né, que tem muitas cidades hoje que eles têm esse esquema de letreiro para poder se tornar um ponto instagramável, né? Então sempre o letreiro tem uma decoração diferente, tem uma frase de efeito. Nesse caso o letreiro, né, ele faz ali alusão direta à arquitetura e à questão dos barcos na cidade. A paisagem ela é bem ampla, então como você vai ver, né, a seguir, dá para ver o rio de uma maneira muito legal, né? Tanto na parte ali onde a gente mostrou mais cedo, né, que é a parte da Croa, que dá para ver bem lá no fundo, né? Dá para imaginar o trajeto até chegar ali, porque se você pegar essa ladeira que está aqui no canto, você vai chegar lá na Praça da Prefeitura. Então é um local que você acessa tudo fácil. E aí também, né, a questão do horizonte ali, mostrando a cidade de Neópolis ao fundo, e a questão dos barquinhos que estão sempre estacionados, né, que estão sempre ancorados e que mostram um pouco da vida, né, do cotidiano ali dos pescadores, do povo ribeirinho. Ali está o Hotel São Francisco, onde mais cedo eu fiz aquelas fotos da varanda do restaurante, e é uma paisagem muito legal. E aqui mostrando um pouco de uma das paisagens que eu mais gosto de fotografar, principalmente quando chove, que as pocinhas se acumulam aí no chão da praça. Ali na frente temos o Museu do Paço Imperial, que está passando por uma reforma e que foi o prédio onde Dom Pedro II se hospedou em 1800 e alguma coisa, quando ele visitou a cidade e inclusive elogiou, né, a província, dizendo que ela deveria ser a capital, né, vigente naquele momento. E aqui a igreja Nossa Senhora da Corrente, que é uma das igrejas mais tradicionais da cidade, que tem uma arquitetura muito bela por dentro, né? Eu não entrei para fotografar para não prolongar muito isso aqui, mas basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários as fotos que você mais gostou. E na semana que vem a gente vai fazer um episódio temático focado na edição dessas fotos. Então eu vou selecionar algumas e vou editar junto com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.